Oi, aqui é Matheus e eu estou começando uma série de videoaulas onde eu vou desmistificar muito sobre o inglês. Se você está começando no inglês ou pretende começar um dia e você tem muitas dúvidas, então eu tenho certeza que essas aulas vão ser bastante úteis para você. Eu vou desmistificar coisas que vão ajudar você a entender melhor algumas estratégias de como você deve começar a aprender inglês e coisas que você deve evitar. Então, hoje vai ser o episódio piloto, o número 1, que vai ser evite esses 8 erros ao começar no inglês. Eu estudei inglês praticamente minha vida toda, morei nos Estados Unidos e depois de muita experiência no idioma, eu acabei encontrando 8 erros que, para todo iniciante, algum deles você deve cometer ou já cometeu. Então é interessante que você acompanhe comigo aqui todos esses 8 erros para certificar que você não vai cometer eles. Então eu alinhei aqui para você, não em ordem de importância. Eu vou apenas falar um a um, eu fui apenas anotando e agora eu vou explanar para vocês cada um deles. Então espero que vocês gostem, aproveitem aqui o que eu vou mostrar. Começando aqui com o primeiro erro, é um erro número 1 aqui que eu botei. Tenta falar desde o início. Quer dizer o quê? Um erro de quem está começando a aprender inglês parece um pouco contraditório, mas como assim? Quer dizer que tentar falar desde o início está errado? Você quer aprender inglês e não pode falar? É isso que você está dizendo? Não, não é isso. É claro que quem está começando quer falar, mas saiba que no início, como está aqui escrito, no início você entende mais inglês do que você vai conseguir falar. Então, uma coisa muito normal de quem está começando, digamos assim, que você falou para sua família, algum amigo seu, ei, estou começando no inglês, entrei agora semana passada, tem pouquíssimo tempo que eu entrei e ia estudar inglês, você não sabe nada. É muito normal que as pessoas cobrem de você, ah, você entrou, beleza, fale isso aqui para mim agora, fale, como se a sua expressão fosse uma demonstração de que você está aprendendo inglês. Quando na verdade existe um processo aqui. Quando você começa no inglês, é mais normal que você entenda, vou ficar aqui bem grande para você, entenda muito mais do que você saiba, digamos que expressar. Entender inglês é mais importante. Então, se você começou no inglês, seria mais coerente que eu lhe mostrasse um texto ou até um áudio em inglês e que você se expôsse aquele áudio ou aquele texto e que você conseguisse sugar aquele significado. Mesmo que você se expresse em português para explicar o que você entendeu, mas isso já é uma grande demonstração que você está aprendendo inglês. Você não é obrigado a já desde o início sair falando perfeito, e isso daí não é inclusive até um dos próximos erros que eu vou mostrar. Então, se você começa no inglês, tem poucos dias, poucas semanas, é normal que você tente falar e se frustre um pouco, mas não se preocupe com isso. O mais importante no início é que você entenda. Se você for bom em entender, mesmo que você mostre que, em português o que significa aquilo, não tem problema. Porque pense, uma pessoa que não sabe nada de inglês, de repente você é um analfabeto no inglês. Aí você pega um texto ou escuta um filme, quer dizer, você não vai entender nada de qualquer jeito, né? Então, não tem como cobrar de você que você já consiga expressar aquilo. Se você tão somente conseguir assimilar aquilo, compreender, já é um grande passo. Então, não se assuste se você começa a aprender agora e não está conseguindo falar. O mais importante é certificar que você entende e expressão vem depois. Então, quase como uma consequência de você entender. Então, esse é o erro número 1 de alguém que está começando o inglês. E já tenta falar desde o início. Agora vamos pular para um segundo erro, que é muito comum também. Eu vejo pessoas que acham que precisam falar com um sotaque perfeito. Como se inglês fosse aquele sotaque que você vê, por exemplo, num filme americano. Se você tem que falar daquele jeito, caso contrário, você não é um fluente em inglês. Isso não é verdade. Não é por aí. Inclusive, tem gente até que consegue imitar um sotaque muito parecido com os que você vê em filme e que, na verdade, não fala. Tem gente até que sabe cantar inglês. Consegue cantar, mas não fala. Porque você acaba vendo que tem gente que consegue imitar como um papagaio, né? Consegue
pega uma frase pronta, treina a pronúncia certinho daquilo ali, aí tem o que? Tem isso aqui perfeito, tem um sotaque perfeito, para aquela frase, não no geral, mas consegue imitar certinho, e de repente fala até rápido, mas na verdade a pessoa não fala inglês. Então não se incomode de achar que você tem que ter um sotaque perfeito. Inclusive quando você vê pessoas falando inglês, é muito normal que cada idioma de onde você veio tem um certo sotaquezinho. Por exemplo, um francês falando inglês, um adulto francês que aprendeu inglês mais tarde na vida, assim, não aprendeu desde criança. Porque tem uma diferença, claro, né? Quando você aprende desde criança é outra coisa. Mas quando você vê um francês falando inglês, ele tem algumas coisas que entregam, que é um francês falando. Assim como o russo. Quando você tem mais intimidade com o idioma, você consegue escutar alguém falando o inglês como segunda língua e consegue até verificar detalhes do jeito que a pessoa fala, que você diz, essa pessoa aí é de tal país, é original de tal país. Por quê? Porque ele tem umas peculiaridades no sotaque. Então, quando você vai aprender inglês, não ache que você tem que ter isso aqui, esse sotaque perfeito. Eu falo muito de inglês americano porque é a experiência que eu tive, né? A experiência que eu sempre mostro às pessoas em inglês americano. Mas pode ser britânico, ou australiano, ou de algum outro país que fala inglês, né? Mas você não precisa ter esse sotaque perfeito. Inclusive, o que você realmente precisa? Você tem uma boa pronúncia, que em inglês é um pouco... Tem palavras em inglês que é um pouco chatinho mesmo de pronunciar. Esse é até para outros episódios eu tenho planejado explicar melhor como funciona a pronúncia, mas você tem que dar o máximo para ter uma boa pronúncia, exatamente para não confundir palavras, e você tem que ter um cuidado com a gramática também, né? E quando eu boto aqui gramática, eu não estou me referindo a você falar aquela gramática, por exemplo, um brasileiro fala português, mas não fala aquele português, é diferente, não é um professor de português. Eu estou falando de erros de gramática que você não pode cometer, como esse aqui que eu vou escrever, por exemplo. Você nunca deve dizer nós vai para aquele lugar, ou a gente vamos. Por quê? Isso são erros grotescos, né? São erros que você não comete. Você não precisa ser um professor de português para saber que isso aqui está errado. Mas ao mesmo tempo você não vai falar o português perfeito como um professor com todas as... Que nem professor de português fala com aquelas regras perfeitas, né? Mas então, em inglês que eu digo é isso, é uma gramática simples. Eu digo que você tem que ser bom de gramática, assim como um americano do dia a dia fala, né? Que ele não comete erros normais, assim, erros que você não precisa ser professor para errar. Então, na hora de você aprender, não se preocupe com essas coisas aqui. Sotaque perfeito não quer dizer que você fala inglês se você tiver sotaque perfeito, não é isso que vai indicar. E também não é isso, velocidade. Tenho que falar rápido, atropelando. Não. Eu vejo muita gente que está começando ainda e já começa a atropelar e nem sabe que está comendo as palavras. Engraçado que uns comem as palavras e outros até aumentam as palavras. Então, não se preocupe com sotaque, nem com velocidade. O mais importante é o que? Você tem que ter uma boa pronúncia, mesmo que com sotaque carregado, e tem que ser bom de gramática, gramática básica de uma pessoa que é fluente no idioma. Então não caia no erro de querer falar com sotaque perfeito. Você não precisa desse sotaque perfeito. Isso é uma coisa que você vai, quanto mais intimidade com o idioma, você vai corrigindo defeitos do sotaque. Mas não é primordial que você tenha um sotaque perfeito para falar inglês. Agora vamos para o erro 3. Vamos agora ao próximo erro, que é tentar memorizar vocabulário. Então, esse também é um erro de uma pessoa que está iniciando. Essa pessoa tenta memorizar vocabulário e parece também contraditório. Como assim? Não pode memorizar vocabulário? É isso? Não, não é bem assim. É porque vocabulário, óbvio que quem está aprendendo inglês quer aumentar seu vocabulário. Mas o que você quer de verdade é que isso seja de forma orgânica. Você quer um vocabulário que é orgânico. O que significa isso? Um vocabulário que vem mais fácil para você. Porque você não pode, assim, existem algumas estratégias que eu não indico que você faça, que é simplesmente palavras soltas. Você pega assim 10, 20 palavras num dia e se força a memorizar aquilo ali que não faz parte
não é familiar para você, não faz parte do seu cotidiano, mas você de qualquer jeito tenta memorizar, porque tem que saber. Isso acaba prejudicando você, porque não é orgânico. Nosso cérebro, a gente pode falar português ou inglês, mas o cérebro fala em cores. Aqui, a linguagem do nosso cérebro é cores e associações. Nosso cérebro gosta de imagens, cores, figuras geométricas, coisas mais vivas, assim, que são mais vibrantes. Então, cores e associações ajudam você a memorizar melhor. Inclusive, não é só para inglês. Isso aqui, na verdade, eu estou até saindo um pouco do inglês e mostrando uma coisa que serve para qualquer coisa na sua vida que você esteja estudando, aprendendo, até para fazer compras no supermercado. Você pode usar truques de memorização. Então, não é bom que você tente memorizar, a não ser que seja orgânico. E o que seria memorizar orgânico? Seria através de uma historinha, lendo um livro, assistindo um filme. Isso seria o melhor jeito de ter vocabulário. E para mostrar isso aqui, eu quero que você dê uma olhada nessas 8 palavras aqui. Eu lembro que eu li que o nosso cérebro normalmente consegue de 4 a 7 bits, que quer dizer pedaços, pedacinhos, bits de informação, é o que a gente consegue segurar. A gente consegue segurar na cabeça. E então eu botei 8 exatamente para desafiar isso, para ficar mais difícil. Aqui são palavras aleatórias, são 8 palavras aí qualquer, não tem nenhuma ligação uma com a outra, eu simplesmente escrevi aqui aleatória, e eu quero que você tente memorizar, sem escrever nada, sem colar. Se quiser até pause o vídeo por 10 segundos e tente memorizar de 1 a 8, que eu vou cobrar isso aqui de você. Eu tenho aqui tem uma imagem óbvia, primeiro é o relógio, eu vou apagar isso aqui. Vamos botar assim agora. Será que você conseguiria escrever num pedaço de papel, no seu celular, escrever todas as 8 que eu disse agora? Conseguiria sem colar, sem usar nada que não seja aqui na sua cabeça? Vamos lá, eu vou demonstrar aqui uma historinha que eu vou criar, vou inventar. Não precisa fazer sentido, não tem que ser algo que tenha muito nexo, só basta ser uma história que fique na sua cabeça. Então vamos ver se você consegue entender isso aqui. Então eu tenho um relógio, digamos que eu tenho um relógio de pulso aqui. Não tenho agora, mas digamos que eu tenho aqui, e eu tiro ele. E eu, em vez de usar no braço, eu quero usar ele no microfone. Então eu pego meu relógio de pulso, coloco no microfone. Digamos que eu estava fazendo falando em público, então eu tenho um microfone aqui na mão, tirei o relógio do meu braço, botei no microfone, e eu cismei com o microfone, eu fui lá na piscina, precisava jogar isso na piscina, fui lá e joguei para fora, joguei lá para a piscina. Aí depois eu me arrependi, não posso fazer isso, era melhor pegar o microfone. Você vê que são coisas assim, é difícil ter muita coerência com o que eu estou falando, mas é só uma historinha. Aí eu fui lá na piscina, corri e disse aí, tu preciso salvar o microfone, se ainda tiver como. Joguei na piscina, aí quando eu olho lá no fundo da piscina, tem um sapo, bem lá no fundo. O sapo chega e dá um salto, ele pula bem alto que eu fico olhando para cima, e o sapo ele vai e pousa no capô de um carro. Nessa que ele está no capô de um carro, o motorista ali do carro ficou com raiva, ficou bravo, não quer o sapo ali. Aí ele pegou uma bola que estava no banco do passageiro e disse: eu vou acertar esse sapo com a bola. Ele vai lá e joga a bola no sapo, só que ele erra, porque o sapo ele pula e escapa. Aí a bola continua a sua viagem, sua trajetória até bater num pacote de leite. Aí você imagina agora o leite caindo no chão, o leite sendo derramado. Você não quer deixar o leite sendo derramado, então você corre para lá para tentar salvar o resto do leite. Aí você vê que no fundo do pacote do leite tem um bilhete. Aí você pega esse bilhete e olha. Quer dizer, o que foi que eu fiz? Eu contei uma historinha aqui e que assim fica mais fácil de você lembrar das 8. Vamos ver se você lembra. Qual é a primeira? A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi relógio. Tirei do meu braço. Tá, aqui é a resposta, a imagem de um relógio. Onde foi que eu botei esse relógio? No microfone, não foi? Que eu enrolei ali no microfone. Aí eu não gostei do microfone e fiz o quê? Joguei ele na piscina. E no fundo da piscina tinha o quê? Tinha um sapo que deu um salto e pousou no capô de um carro. E o motorista resolveu acertar o sapo com uma bola
E aqui é interessante que bola é uma coisa muito genérica, muito interpretativa, né? Pode ser bola de futebol, basquete, vôlei, vários esportes. Aqui eu só mostrei, aqui é uma pokebola, só para ser mais engraçado, para mostrar que pode ser qualquer coisa. Se eu disse bola, ela pode significar várias coisas, assim como carro, pode ser de outra marca, de várias marcas. Certo? Então, continuando a história. A bola não acertou o sapo, mas acertou um pacote de leite, que embaixo dele tinha um bilhete. Viu como ficou muito mais fácil? Ou seja, em vez de você tentar memorizar vocabulário solto, é muito melhor que ele esteja dentro de um contexto. Por isso é melhor você criar atividades que você se expõe a, por exemplo, a ler um livro ou assistir um filme, porque essas atividades ajudam você a conseguir vocabulário de um jeito mais orgânico, que fique fixo, que fixe na sua cabeça, para você não esquecer aquilo. Então, vamos para o próximo erro. Inclusive, esse está conectado aqui com... Esse é uma solução para o erro 3 até. Qual é o erro 4? De quem está começando. Não assiste filme em inglês suficiente. Por quê? Porque assistir filme é uma ótima forma de você conseguir vocabulário orgânico. Você está vendo ali, você tá vendo uma história, você está vendo e está ouvindo uma história. Então você está se expondo a uma história que tem que é viva, tem cores, tem associações, tem uns personagens conversando entre eles. Então esse é um ótimo jeito de você conseguir vocabulário. E também, a não ser que você saia do Brasil, esse é o melhor jeito de você se expor a nativos falando. Porque uma coisa são brasileiros que falam inglês, outras são nativos mesmo falando, pessoas que falam inglês de uma forma assim perfeita mesmo, com um nativo, com aquela voz rápida, aquela velocidade de falar. Então, se você não está assistindo filme suficiente, você está perdendo uma chance de ter uma exposição no inglês que vai lhe ajudar a se acostumar com o inglês, a entender melhor. Então, esse acaba sendo um erro de iniciante, de não assistir filme suficiente. Eu sei que filme é uma coisa divertida, é um entretenimento, talvez você diga, eu estudo, trabalho, não tenho tempo. Mas é bom achar tempo, assistir filme. E lembra que é filme em inglês, não é filme dublado. Você não vai ajudar você a aprender inglês assistindo filme dublado. Vamos ao erro número 5. Você acha que está velho para aprender inglês? Sim, existe esse erro também. Tem gente que acha que está velho demais para começar a aprender inglês, que de repente o cérebro não vai mais receber nada, não vai entrar mais nada. Isso é um erro também, porque é verdade que existe uma fase na sua vida que você vai aprender inglês perfeito. Tem sim, é quando você é criança. De repente, sei lá, você tem uma criança aí de 5, 6 anos, 7 anos, e se muda para os Estados Unidos. Obviamente que aquela criança vai aprender inglês e falar perfeito. Mas na verdade, digamos assim, que aquilo ali fecha muito cedo. Você não precisa estar com os seus 40, 50 anos para começar a perder essa capacidade. Na verdade, se você tiver 15 anos, você, digamos assim, você já é um velho, digamos assim, entre aspas. Você já é você pode ser um velho, acho que eu até anotei aqui, ó. Você pode ser um velho de 15 anos. Porque nessa idade, apesar de você ainda ser um adolescente, para aprender inglês, você não vai ter a habilidade que tem, a facilidade, digamos assim, de sugar que tem uma criança de 7, 8 anos. Que essa imagem aqui mostra um jeito que eu imagino que seja, um jeito até uma brincadeira, é como se houvesse uma tampa, como se a tampa estivesse aberta e uma criança tem uma facilidade imensa de sugar aquilo ali. Então a criança ela consegue sugar de um jeito assim impressionante, e mesmo que a criança tenha pai e mãe brasileiro, tenha nascido no Brasil e ter ficado aqui desde 5, 6 anos de idade, se for para lá nessa idade, vai aprender perfeito, como se fosse um nativo desse outro país que está indo. Isso é uma coisa assim que com 14, 15 anos você já não tem mais, você já perdeu essa habilidade. Então, você com seus 14, 15 anos está no mesmo barco aí de alguém com 40, 50. Então não fica achando que você está velho, você só vai precisar de uma estratégia diferente. Óbvio que você com 30, 40, 50 anos não vai aprender inglês como uma criança de 7, 8 nos mesmos moldes, você não está com a cabeça com essa tampa aberta. Mas não é impossível, você tem como aprender, você não está velho o suficiente para aprender. Erro 6.
Se eu sair do Brasil, eu aprendo inglês rápido. Aprendo rapidinho, né? Já vi muita gente cometer esse erro, achando que vai ter uma mágica. E se eu sair do Brasil, em questão de meses eu vou aprender. Olha, tem muita gente que mora nos Estados Unidos e não fala inglês. É real, é possível e acontece muito. Tem gente morando nos Estados Unidos há 10 anos e precisa estudar inglês porque não fala, porque tá ali. E como é que isso é possível? Ah, mas eu escutei de gente que em questão de meses vai, não sabe nada, em meses aprende. Bem, se você vai, digamos assim, se você vai para estudar, para fazer um intercâmbio, uma imersão mesmo, digamos assim, de pelo menos 6 meses, é bem possível que você aprenda mesmo. Essa questão de meses. Mas a questão é que tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos e só caminha com brasileiro. Se o seu círculo ali é só com brasileiro, dificilmente você vai conseguir aprender inglês. Então, a mudança geográfica não é o fator primordial que vai te ajudar a aprender inglês. Não é simplesmente sair de um país para o outro, é mais uma coisa prática. Como é que está sendo o seu estilo de vida? Então, isso parece uma notícia ruim, né? Ah, quer dizer que se eu for para os Estados Unidos, automaticamente não quer dizer que eu vou aprender inglês. Mas isso quer dizer também que você não tem que sair do Brasil para fazer mudanças no seu estilo de vida e aprender inglês sem sair do Brasil. É muito possível que você consiga. Então, não fique caindo nesse erro de achar que precisa sair do Brasil. Ah, e se eu sair, eu não aprendo nada. No Brasil, eu não consigo nada, mas se eu sair, perfeito, vou aprender. Não é por aí. E também vale salientar que tem gente que sai e fica alguns meses e não necessariamente aprende. Se você vai para estudar mesmo e fica 6 meses no intercâmbio, eu diria que sim, você aprende. Se você andar mais com americanos do que com brasileiro. Mas, às vezes você pode cair num erro de, por exemplo, a pessoa... Já ouviu falar que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Às vezes a pessoa... se você não fala nada de inglês, assim, qualquer coisinha você já vai achar impressionante. Então, às vezes a pessoa fala inglês muito capengado, uma coisa assim muito fraca, e você acha que é muita coisa. Mas, na verdade, pode não ser. Então, não caia nesse erro aqui de achar que sair do Brasil é a solução. Eu diria até que sair do Brasil, vou trazer uma outra vertente aqui. Digamos assim, você quer aprender inglês. Então, no Brasil, você aprende inglês. Nos Estados Unidos, você aperfeiçoa ou até masteriza. São dois processos completamente diferentes. Eu vejo gente, já vi caso, alguém me disse, fulano de tal não fala inglês, mas vai ficar um mês em não sei que cidade dos Estados Unidos, certo? Aí vai para lá. Nesse um mês, você acha que a pessoa que não sabe nada, nem se comunicar, vai voltar falando em apenas um mês? É duvidoso isso, até porque se você já sabe falar, já aprendeu, aí é altamente recomendado que você se mude, que você vá para lá, porque aí você vai aperfeiçoar. Mas se você nem fala, dificilmente a mudança vai te ajudar tanto assim, vai ficar mais confuso até. Então, se você pensar em aprender inglês, né, em um processo de duas partes, vai ajudar muito você. Pensar assim, eu aprendo do Brasil, eu masterizo, aperfeiçoo, me mudando para os Estados Unidos. São duas coisas diferentes. Você já tem que chegar lá falando. Então, se você não fala nada e vai fazer um intercâmbio de um mês nos Estados Unidos, você vai passar mais férias, vai ser mais turista do que necessariamente aprender inglês em apenas um mês morando lá. Então não caia desse erro de achar que se eu sair do Brasil eu aprendo rapidinho. Porque não só isso aqui é um erro, como também ele paralisa você de tomar atitudes no Brasil mesmo. Você acaba não tendo a atitude de se mexer em direção a aprender inglês, porque acha que só vai aprender depois que sair. Então vamos para o próximo erro. Quer entender a razão de tudo.
Bem, como é que funciona esse erro aqui? Quer entender a razão de tudo é o quê? Você está começando a se expor a um idioma diferente, aprender inglês, aí você acha que você tem que entender cada ponto, cada palavra, cada vírgula, por que existe isso, por que existe aquilo. Enquanto que é bom você saber, sim, você deve questionar, você deve querer entender os motivos e como funciona o idioma, porém, chega um ponto que aquilo atrapalha. Sabe por quê? E aí é que entra de por que criança aprende tão fácil. Porque criança, ela não está questionando. Criança, ela ainda, digamos, você pega uma criança de 4, 5 anos, qualquer lugar que ela for vai aprender. Se está no Brasil, vai aprender português. Se está nos Estados Unidos, vai aprender inglês. Está na China, vai aprender chinês. Vai aprender o idioma de onde ela estiver. Por quê? Porque ela está assimilando aquilo, enquanto que o brasileiro que já é adulto, o que ele está fazendo? Ele está aprendendo de um jeito subordinado ao idioma mãe, que é o quê? O seu idioma mãe, sua língua mãe, que é o português. Então você acha que você tem que explicar tudo baseado no português, como se o português fosse o parâmetro, fosse o certo, e o resto tem que ter uma explicação plausível de por que isso funciona assim, assim, assim. Então, um exemplo disso é essa frase aqui. Eu estou com fome. Por que essa aqui é interessante? Porque, digamos que você tem um inglês básico e até consegue colocar isso aqui, que você quer expressar isso em inglês. Aí você viaja, tá tentando explicar para alguém, eu estou com fome. Aí você saberia dizer isso aqui. I am, tudo maiúsculo, hungry. O que significa isso? Eu estou hungry. Fome. Aí você começa a dizer, beleza, e esse com? Como é que eu traduzo esse com? Afinal de contas, eu estou com fome. Em inglês não fala isso. Em inglês basta dizer eu estou fome. Já é suficiente. Não tem que colocar esse com. É aí que entra aquela parte que você fica quebrando a cabeça tentando entender. Mas como é que entra isso na tradução? Não entra. Então, por isso que esse é um erro. Esse é o ponto que eu digo assim para as pessoas não queiram aprender inglês subordinado ao português. Tem horas que você não precisa questionar, não tem que entender o porquê de tudo. Você tem que aceitar. É assim. E confiar que uma hora vai cair a ficha e você vai entender. Certo? Vamos para o último erro, que é o quê? Erro 8. Não tem motivo para aprender inglês. Sim, esse é um erro que eu deixei por último aqui, porque ele é muito, eu acho, talvez o mais importante de todos. Eu deixei aqui por último, porque se você não tem um motivo para aprender inglês, essas coisas vão acontecer aqui. Ele não é uma prioridade para você, então você não vai se mexer o suficiente. Se você se mexer, você vai começar e vai desistir, porque aprender inglês é bom, mas ele tem seus desafios também. Então, se você não tem um motivo plausível, um bom motivo que significa algo para você, é muito possível que você comece e desiste. Deu um obstáculo, aí você desiste. E outra coisa errada, estudar para a prova. Você acaba querendo estudar para uma prova. Aí você quer o quê? Você quer passar numa prova. Principalmente se você é ensino médio. Se eu estou falando com alguém que está me escutando aí, que está no, sei lá, ensino fundamental, médio, ou até na faculdade, pegou uma matéria de inglês e tá tendo que estudar para a prova. Por quê? Porque você quer passar na prova, não necessariamente quer dizer que você aprendeu, que você entende aquilo. Você está mais preocupado em apagar um incêndio, porque você tem uma prova semana que vem e não pode reprovar, né? Mas aí então você acaba tentando colocar tudo na cabeça ali de um jeito desordenado só para passar e acaba não aprendendo. E se você tem um bom motivo para aprender inglês, eu diria para você que o motivo seria morar fora ter uma experiência fora do Brasil. Foi uma coisa que eu tive e recomendo que muita gente tenha. Se você consegue morar, estudar, trabalhar, assistir filmes, por exemplo, é uma coisa boa. Seus filmes favoritos. Para mim começou assim, eu queria assistir filmes da minha infância sem precisar de legenda. Quando você tem isso, essas outras coisas ficam mais fáceis. Isso empurra você a não desistir.
E isso ajuda você a ter o inglês de uma forma tão básica que você não fica preocupado em estudar para uma prova. A prova acaba sendo fácil, porque você teve um motivo mais forte do que isso. Então, não caia no erro de você começar seu inglês amanhã só porque tem que começar, porque é obrigado, você já mergulha nele sem ter feito um trabalho de saber exatamente por que você quer aquilo, quais são seus motivos, você se visualiza já como alguém fluente. Você tem que fazer esse trabalho, então não caia no erro de aprender do nada sem ter claro que você tem um motivo para aprender inglês, certo? Então é isso, esse foi o último erro. Possivelmente não quer dizer que tem só isso, possivelmente tem mais erros de pessoas que estão começando. Eu apenas fiz um apanhado desses que me veio à cabeça e organizei aqui num roteirozinho para explicar eles, para explanar direitinho. E essa foi a primeira videoaula, tem muitas outras que eu vou fazer. Se você gostou aí, compartilhe com alguém, porque eu vou fazer outras abordando fonética, ajudando as pessoas a pronunciar, a entender a questão de tradução. Então tem muitos outros episódios aí que eu vou fazer desmistificando o inglês. Então fique atento para outras postagens que eu vou estar colocando e acrescentando aqui. Obrigado por ter assistido até o fim e até mais.